Capítulo 6 do livro A Ortodoxia da Igreja do irmão Watchman Nee. A Igreja em Sardes. Leitura da Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Temos visto que durante o tempo dos apóstolos havia o comportamento dos nicolaítas. Vimos também que após o comportamento dos nicolaítas, Pérgamo pecou grandemente introduzindo o mundo na igreja. Depois dos nicolaítas veio Jezabel, e na mesma época os ídolos foram introduzidos na igreja. Mas há um ponto positivo aqui. Em Tiatira, vemos o julgamento de Jezabel, seu confinamento em uma cama para que ela não se mova, também vemos que seus seguidores um dia serão mortos. Essas profecias ainda não foram cumpridas, mas serão na época da queda da Babilônia, registrada no capítulo 17 de Apocalipse. A história de Tiatira começou desde o tempo em que Jezabel impropriamente introduziu ídolos na igreja e continuará até que ela receba julgamento. Devemos ver uma coisa: quando a igreja, na sua contínua queda, passa dos nicolaítas para o estágio de Jezabel, Deus não pode mais tolerá-la. Assim, aqui vemos o surgimento de Sardes. Sardes quer dizer os remanescentes. A igreja de Sardes é a reação de Deus a Tiatira. A história de reavivamento nas igrejas pelo mundo todo indica uma reação divina. Sempre que o Senhor inicia uma obra de reavivamento, Ele está reagindo. A reação de Deus é a restauração do homem. Devemos conservar em mente com firmeza este princípio. Porque o Senhor viu a condição de Tiatira, Sardes apareceu. Em Apocalipse, várias igrejas estão aos pares. Sardes está junto com Éfeso, Filadélfia está com Esmirna e Laodiceia com Pérgamo. Apenas Tiatira permanece só. Em Sardes, o Senhor diz que seu nome é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A epístola a Éfeso diz que a mão direita de Cristo segura 7 estrelas, enquanto em Sardes ele diz que tem as 7 estrelas. Éfeso é o enfraquecimento depois dos apóstolos, ou seja, a mudança de algo bom para mal. Sardes é a restauração de Tiatira, ou seja, a mudança de algo mal para bom. Ter obras, mas não amor, é de Éfeso. Vivos no nome, mas mortos na realidade, é de Sardes. Portanto, estas duas são um par. Aqui o Senhor manifesta-se como aquele que tem os 7 Espíritos. Os 7 Espíritos de Deus são enviados de Deus ao mundo para trabalhar, e isto se refere à obra da vida. As 7 estrelas em Éfeso referem-se ao mensageiro, aqui elas se referem à iluminação. A obra de restauração é parte no espírito e parte na luz. Sardes é similar a Tiatira no que diz respeito a representar um longo período da história, desde as igrejas reformadas até o Senhor voltar. Embora Sardes não seja tão longa quanto Tiatira, ela se refere não apenas às igrejas durante a Reforma, mas também à história da igreja após a Reforma. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerá de modo algum em que hora virei contra ti. Creio que ninguém duvidaria que Martinho Lutero foi um servo de Deus e que a Reforma foi a obra de Deus. A Reforma foi uma grande obra e foi uma reação divina. Certamente Deus usou Lutero como porta-voz. Ele foi um homem especialmente escolhido por Deus. Quando Lutero principou, era totalmente Sardes. Seu propósito era unicamente restaurar. O Senhor não disse que a obra de Lutero não era boa. Mais apropriadamente, ele disse que não era perfeita. Era boa, mas não o suficiente. Aos olhos do Senhor, ele não encontrou nada perfeito. Houve um começo, mas sem um final. O Senhor é de perfeição, portanto, ele exige perfeição. Por essa razão, devemos pedir ao Senhor para ver.
Com Lutero, o problema da justificação foi solucionado. A justificação é pela fé, e ter paz diante do Senhor é pela fé. Lutero não somente nos mostrou a justificação pela fé, mas também nos legou a Bíblia aberta. Em Tiatira, a autoridade está nas mãos de Jezabel, em outras palavras, nas mãos da Igreja. A questão é o que a Igreja diz, não o que o Senhor diz. Tudo depende daquilo que a Igreja Mãe diz. Todas as pessoas da Igreja Católica Romana ouvem a Igreja Mãe. Por isso, o Senhor diz que ele matará seus filhos. Você diz mãe, mas o Senhor diz filhos. Lutero mostra-nos o que o Senhor e a Bíblia dizem. Os homens podem ler a palavra de Deus e ver por si mesmo o que Deus realmente diz, não o que Roma diz. Quando a Bíblia aberta chega, a igreja toda é iluminada. Contudo, aqui surge um problema. O protestantismo não nos deu uma igreja adequada. Como resultado, aonde quer que fossem a doutrina da justificação pela fé e a Bíblia aberta, uma igreja estatal era estabelecida. A seita luterana tornou-se a igreja estatal de muitos países. Mais tarde, na Inglaterra, a igreja anglicana veio a existir, a qual é também uma igreja estatal. Começando com Roma, a natureza da igreja mudou. E na época da justificação pela fé e do retorno à Bíblia aberta, as igrejas protestantes ainda tinham visto o que deveria ser a igreja. Embora houvesse a justificação pela fé e a Bíblia aberta, as igrejas protestantes ainda seguiam o exemplo de Roma e não retornaram à igreja do início. Durante a Reforma, o problema da igreja não foi solucionado. Lutero não reformou a igreja. O próprio Lutero disse que não deveríamos achar que justificação pela fé fosse suficiente. Há muito mais coisas a serem mudadas. Contudo, as pessoas nas igrejas protestantes pararam exatamente aqui. Lutero não parou, mas eles pararam e disseram que estava suficientemente bom. Embora tivesse voltado à fé do início, a própria igreja permaneceu sem mudanças. Outrora era a Igreja Internacional de Roma, agora ela mudou para a Igreja Estatal da Inglaterra ou Igreja Estatal da Alemanha, e isso é tudo. A reforma não trouxe a igreja de volta à condição inicial, ela apenas fez com que a igreja do mundo se tornasse as igrejas estatais. Tiatira é condenada por colocar a igreja no mundo, da mesma forma Sardes é condenada por colocar a igreja nos países. Tens nome de que vives e estás morto. A reforma foi viva, mas havia ainda muitas coisas mortas. Mais tarde, muitos dissidentes desenvolveram-se, tal como a Igreja Presbiteriana, entre outras. Aqui vemos que, por um lado, há a Igreja Católica Romana, por outro, há as igrejas protestantes. Entre as igrejas protestantes, paralelamente às estabelecidas de acordo com os países, há também igrejas instituídas de acordo com diferentes opiniões e doutrinas. Os dissidentes são aqueles que não tomam o país como limite, e sim a doutrina. Portanto, há dois tipos de igrejas protestantes, as estatais e as privadas. Hoje vemos na Alemanha e na Inglaterra a união do Estado com a igreja. Roma tem a igreja do mundo, enquanto a Inglaterra, a Alemanha, etc., tem a igreja estatal. Os reis e os chefes de Estado não deveriam ouvir o Papa, contudo, eles querem que os outros os ouçam. Em política, eles querem ser os reis. Na religião, eles também querem ser os reis. Como resultado, as igrejas estatais vieram à existência. As pessoas nunca levantaram a questão: como deve ser a igreja de acordo com a Bíblia? Eles não se voltaram para a Bíblia para ver se é adequado ter igrejas estatais. Mais tarde, as igrejas privadas também vieram a existir. O estabelecimento de igrejas privadas foi devido à exaltação de certa doutrina, então elas se separaram daquelas que não tinham a mesma doutrina. A Igreja Batista foi estabelecida porque alguém viu o batismo. A Igreja Presbiteriana foi estabelecida porque alguém viu o sistema de presbíteros na igreja. A igreja foi estabelecida não porque alguém viu o que a igreja é. Em lugar disso, a igreja foi estabelecida de acordo com o sistema. O Senhor diz que estes dois tipos de igrejas protestantes, estatal e privada,
não voltaram ao propósito inicial. Esta afirmação é significativa demais. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Isso se refere à justificação pela fé e à Bíblia aberta e à vida que se recebe de ambos. Em toda a história de Sardes, estas coisas estão à beira da morte. Assim o Senhor diz: fortalece as coisas que estão para morrer. Hoje, nas igrejas protestantes, embora a Bíblia já esteja aberta, os regulamentos dos homens ainda têm força. Portanto, o Senhor diz: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Até mesmo o que você já tem não é perfeito. Algumas das suas coisas não são perfeitas. Elas não têm sido perfeitas desde o princípio. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. A história das igrejas protestantes terminou desta maneira? Não. A história das igrejas protestantes é uma história de reavivamento. Quando Lutero começou, quantos foram salvos, reavivados e grandemente restaurados? Uma característica das igrejas protestantes é a restauração. Você não sabe até que ponto o Espírito Santo trabalhará. Lutero reformou alguma coisa, então a igreja luterana apareceu. A verdade do presbitério foi vista, então a igreja presbiteriana foi organizada. Wesley apareceu, então a igreja metodista foi estabelecida. Hoje no mundo há ainda muitas igrejas menores. Em 1914 já havia mais de 1.500 igrejas. Graças ao Senhor, Sardes frequentemente é abençoada por Deus. Mas uma vez que haja a bênção do Senhor, os homens organizam algo para conter a bênção. Embora a bênção do Senhor ainda esteja ali, a esfera permanece somente daquele tamanho. As igrejas protestantes são como uma taça. No início do reavivamento, onde quer que haja água viva, as pessoas irão. Onde quer que o Espírito de Deus esteja movendo-se, as pessoas irão naquela direção. Como resultado, os homens usaram a taça na esperança de preservar a água viva sem perda. A vantagem de se agir assim é que isso preserva a graça, e a desvantagem é que é apenas uma taça de bênção. Na primeira geração, a taça estava cheia. Na segunda geração, a taça estava apenas pela metade e começou a nebulosidade. Na terceira ou quinta geração, a água se foi e restou apenas uma taça vazia. Então começaram a contender com outras denominações sobre de quem era a melhor taça, apesar de todas as taças serem imprestáveis para beber. Qual foi o resultado? Deus reagiu de novo e apareceu outra Sardes. Toda a história de reavivamento é assim. Quando a Igreja de Deus vem, os homens imediatamente levantam uma organização para preservá-la. Como resultado, a organização permanece, mas o conteúdo se vai. Todavia, a taça não pode ser quebrada. Há sempre os que são zelosos em manter a taça continuamente. Aqui há um princípio. Os estudiosos de Wesley nunca podem ser iguais a Wesley, nem os estudiosos de Calvino podem igualar-se a Calvino. As escolas de profetas raramente produzem profetas. Todos os grandes profetas foram escolhidos por Deus no deserto. O Espírito de Deus desce sobre quem Ele quer. Ele é o cabeça da igreja, não nós. Os homens sempre acham que a água viva é valiosa e tentam guardá-la pela organização, mas ela sempre diminui gradualmente por meio das gerações até secar completamente. Após secar, o Senhor nos dá novamente água viva no deserto. Por um lado, há reavivamento, louvado seja o Senhor. Por outro, este deve ser reprovado diante do Senhor, porque nunca retornou ao princípio. As igrejas protestantes têm continuamente reavivamentos, mas o Senhor diz que elas não são perfeitas. Elas não retornaram ao princípio. Você deve lembrar-se do que havia no princípio. O problema não é como você recebe e escuta agora. O problema é como você recebeu e ouviu no princípio. Em Atos capítulo 2, muitos foram salvos, e o Senhor diz que eles permaneciam unânimes na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações dos apóstolos.
mas na doutrina e na comunhão dos apóstolos. A comunhão de Cristo é a comunhão dos apóstolos. A doutrina de Cristo é a doutrina dos apóstolos. Deus somente considera a comunhão dos apóstolos como comunhão. Ele considera apenas a doutrina dos apóstolos como doutrina. Não podemos inventar uma comunhão nem podemos inventar uma doutrina. O erro de Tiatira foi que ela manufaturou seu próprio ensinamento, uma vez que Jezabel estava lá. Deus não quer que inventemos, Ele apenas quer que recebamos. No século XX, qualquer coisa pode ser inventada, mas não a doutrina. No espírito podemos falar sobre descobertas, mas quanto à doutrina não pode haver qualquer invenção. Você deve examinar o que tem recebido, o que tem ouvido, e guardar e arrepender-se. Virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Vir é vir descendo. Em cima ou sobre em grego é epi. Desse modo, a frase significa: eu descerei ao seu lado e não virei sobre você, mas separado de você. A vinda do ladrão é uma vinda de epi. Estamos aqui e ele espreita-nos ao nosso lado. O modo de escrever do Senhor é muito sábio. Você pode traduzir assim: virei e passarei por você, contudo você não saberá. O ladrão não vem para roubar coisas sem valor, ele sempre rouba o melhor. O Senhor também roubará o melhor da terra. O melhor está em suas mãos, não fora dele. Estamos na casa, um será arrebatado e outro será deixado. Por isso, o Senhor diz que, se você não vigiar, ele virá e passará por você como um ladrão. Muitos dos filhos do Senhor sentem que o Senhor Jesus estará voltando em breve. O dia está aproximando-se. Devemos ser preciosos o suficiente para sermos roubados pelo Senhor. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Jacó levou 70 almas para o Egito. Êxodo, capítulo 1, versículo 5. Comumente as Escrituras dizem muitos homens, muitas almas. Mas o Senhor diz aqui que há poucos nomes. O Senhor presta atenção especial ao nosso nome. Ele diz: você tem uns poucos nomes que não contaminaram suas vestiduras. Estas vestiduras são nossos atos de justiça. Quando permanecemos diante de Deus, vestimos Cristo, pois Cristo é nossa veste branca. Contudo, aqui não estamos diante de Deus, mas diante de Cristo, diante do trono do julgamento. Romanos capítulo 14, versículo 10. Portanto, aqui não vestimos Cristo, mas o que Apocalipse 19 diz é linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A palavra justiça em grego está no plural. Há uns poucos nomes que não contaminaram as suas vestes. Isso quer dizer que seu comportamento é limpo. Eles andarão com o Senhor, pois eles são dignos. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. A questão aqui não é se o nome está registrado, mas se o nome será confessado. Aqueles que o Senhor confessa participarão de algo. Aqueles que o Senhor não confessa não participarão. Todos os nomes estão registrados no livro da vida, mas aquele que não é confessado pelo Senhor é como se estivesse assinalado e ele não participará. O problema aqui não é de vida eterna na eternidade, mas se poderemos ou não reinar com o Senhor. É uma infelicidade ser registrado e, todavia, não ser capaz de participar. Que o Senhor seja gracioso conosco para que venhamos a vestir a veste branca diante dele. Você tem a veste branca para vestir diante de Deus. Mas, e diante do Senhor?